Olá, muito boa noite. Começando mais um programa E-Farsas aqui ao vivo na JustTV. O programa E-Farsas, como você sabe, vai aqui ao ar toda sexta-feira, às 8h15, mais ou menos, aqui na JustTV. www.justtv.com.br. Os programas anteriores você vê aqui, se você estiver vendo pelo YouTube, só você escrever aqui em cima E-Farsas, que você vai achar vários programas com muita gente interessante que a gente já entrevistou, sempre desvendando os boatos que circulam pela internet, né? Verdade? Assim como o efarsas.com lá. Só você entrar lá no efarsas.com e pesquisar, procurar tudo que a gente já pesquisou. Hoje eu vou conversar com o Léo Marque, ele é autor desse livro aqui, ó, esse livro bacana aqui, ó, que a gente vai falar sobre ele, polêmico, que é Jesus Extraterrestre. E vamos começar o programa fazendo aquela perguntinha que já é famosa aqui no programa, é verdadeiro ou falso? Dá uma olhada. Você acredita em discos voadores? Será que esse vídeo que começou a circular pela web desde o final de junho é a prova definitiva da existência de seres de outros planetas? Esse cinegrafista conseguiu gravar um momento em que vários pontos luminosos sobrevoam uma rua movimentada em Londres. Com várias testemunhas olhando para o céu, o câmera consegue mostrar que alguns pontos não só aparecem, como somem de repente. Será que esse vídeo é real? Entre agora no www.e-farsas.com/promoção e concorra a uma camiseta do camisetasdahora.com respondendo se isso é verdadeiro ou falso. Tudo a ver com o programa de hoje, hein? Foi uma coincidência a gente ter colocado aí, foi sem querer. Mas é o seguinte, esse vídeo circulou na internet na semana retrasada e semana retrasada também. E muita gente falando sobre ele, aconteceu lá em Londres. E você tem ainda, enquanto o programa estiver passando aqui, você pode entrar lá no efarsas.com e responder, ó. Você concorre a uma camiseta, ó, igual, ó, essa aqui também é de extraterrestre, ó, que legal, ó. Tá perguntando se existe vida inteligente na Terra. Tá bom? Dá tempo de você ainda responder o sorteio ainda hoje, tá bom? Muito obrigado pro pessoal do Camisetas da Hora, que tem ajudado bastante a gente aqui na JustTV e no efarsas.com. Eu vou conversar com o Léo Marque. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite aí. Eu que agradeço pelo convite. Aceitou de primeira, mandei e-mail, você já respondeu na mesma hora. Porque é um assunto interessante, cara. Você está tratando aqui de Jesus e de extraterrestre no mesmo assunto. No mesmo pacote. E aí você lançou o livro Jesus Extraterrestre. O que fala o livro? Então, na verdade o livro é um romance, né? Só que ele é baseado em documentos históricos. O que são documentos históricos? Bíblia, livros apócrifos e outros documentos antigos e que hoje em dia nós temos acesso. Documentos da Suméria, entre outros. Entendi, mas é ficção. O principal é ficção. Uhum. Só que o que eu fiz? Eu usei fatos verídicos, de coisas atuais até, inclusive, 11 de setembro, caso Roswell, entre outros, e criei uma trama, né, envolvendo Jesus Cristo e alguns outros seres extraterrestres. E aí, é um assunto que o pessoal deve te encher muita paciência, assim, né? Você colocou Jesus, ele entra de fato na história? É uma trilogia, né? São 3 livros. Jesus aparece mais ou menos no primeiro, mas ele vai aparecer de fato, assim, totalmente, 100% no terceiro livro. Ah, então por enquanto ele aparece só... por enquanto ele é um coadjuvante, né? E aí você falou que você pesquisou bastante, tal, você se apoiou em vários documentos, tal, mas demorou quanto tempo para você escrever o livro? O livro eu escrevi em 3 meses. 3 meses? 3 meses. Você já tinha história mais ou menos na cabeça? Na cabeça já tinha mais ou menos a história. São, se não me engano, 39 capítulos. Eu escrevi um capítulo por dia. Olha, que legal. Só que não todo dia eu escrevia, né? Tinha dia que eu não escrevia. Então deu uma média de um capítulo por dia. Mas na verdade, assim, o assunto em si, que são os extraterrestres do passado, eu já pesquiso já vai fazer uns 10 anos. Porque, inclusive, quando eu coloquei lá no Twitter que você viria aqui, que a gente ia falar sobre Jesus extraterrestre e tal, muita gente falou sobre a obra do Eric Van Daniken, né?
que era Os Deuses O Astronautas. Eric Van Däniken é um dos mais famosos, só que ele não escreve ficção, né? É mais... Um documentário. Ele fez um documentário falando eram os deuses astronautas e tal. Foi baseado no livro dele, que é de 1970 e alguma coisa. É bem antigo. Eu tenho em VHS esse documentário. Agora parece que tem no YouTube lá também, mas na época eu tinha VHS. Eu tenho VHS. DVD remasterizado. É mesmo? Bem legal. Mas ele também deu uma manipulada em alguns dados ali, né? Então, assim, o que ele faz? Ele usa os dados, né, e as evidências que ele encontra e ele dá a visão dele, né? Mas, assim, são visões acertadas. Boa parte das visões deles é realmente aquilo que ele fala. E aí, falando sobre Eric Van Däniken e tal, você também consultou a obra do como é que ele chamava? Flávio Josefo, né? Flávio Josefo, que tinha na época, foi um dos primeiros historiadores da época. É esse o nome dele? Não? Não conheço. Tá bom? Então, uma canelada aí pra vocês. Vamos falar então mas as obras assim, que eu mais pesquisei também foi do Zacarias Sitchin, que também o Von Däniken, ele pesquisa assim, ele é um ufo-arqueólogo, só que ele roda o mundo entre várias especialidades e ele entre várias civilizações. Existe um outro arqueólogo, ufo-arqueólogo, que é o Zacarias Sitchin, que ele se focou mais nos sumérios, que é a primeira civilização, né, e que deixou muitos documentos. Ele se especializou em linguagem suméria, né, e escreveu diversos livros. Que é fascinante também, né? Aquela época, a história que ele deixava. É a história real, né? É o que nos conta. Não tem nada alterado, não passou pela mão de ninguém. Ou seja, essas tábuas da Suméria foram encontradas em 1890, né? Foram desenterradas mais ou menos em 1908, né? Ali perto do Iraque, aquelas imediações. E desde então elas têm sido encontraram milhares de tábuas, né? Ou seja, não foi que nem a Bíblia, que passou na mão de um monte de gente e foi modificada ao longo dos séculos. Essas tábuas foram encontradas, os originais intactos, né? E aí foram traduzidos. Então, isso que é legal, fica bem muito mais, né? Muito mais credibilidade. Porque eu até li em algum lugar, não sei onde foi, que assim, a história é feita por quem ganha a guerra, né? Geralmente quem ganha fala, não, eu fui assim, eu dei um murro tal, foi assim, né? E nesse caso não, tá intacto, o pessoal pôde... Né? Não tem nem como... E falando da Bíblia, a Bíblia é um lugar assim para você, não para você levar o pé da letra, né? A Bíblia tem várias interpretações, você pode tirar muita coisa de dentro da Bíblia, né? A Bíblia é o seguinte, ela foi... Ninguém sabe onde estão os originais da Bíblia, primeiro de conversa. Né? Segundo, ela foi... Antigamente não existia gráfica. Então, o que acontecia? Para a Bíblia circular, ela tinha que ser copiada. Para ela ser copiada, ela passava na mão das pessoas. As pessoas iam copiando. Ou seja, a Bíblia teve milhares de cópias até chegar a essa Bíblia que a gente conhece hoje. Então, conforme uma cópia ia passando na mão de outra pessoa, o copista da época falava, não, isso aqui não está muito legal, deixa eu alterar. Entendeu? Então ele dava uma alterada, dava uma mexida. Ou ele lia uma interpretação, ele dava uma interpretação, isso aqui não está muito claro, deixa eu dar uma mudada. Então, ou seja, a Bíblia ela foi extremamente modificada ao longo dos séculos, ou seja, não é um documento que você possa confiar muito bem, né? Não do ponto de vista histórico. Exatamente. Eu vou deixar bem claro o seguinte, a gente não está falando de religião aqui, cada um tem a sua, eu não tenho a minha, mas cada um tem a sua. Então, gente, não vão ficar bravo com a gente está falando de história aqui, entendeu? Isso quem diz isso não sou eu, são os teólogos mais renomados do mundo dizem isso. Você não pode levar a Bíblia ao pé da letra porque você não sabe ao certo, né, o que aquele autor quis dizer. Porque os originais não existem mais. Tem diferença de língua também. Uma palavra quer dizer várias coisas. A Bíblia ela era no Novo Testamento grego, foi traduzido para o latim, do latim foi para o inglês e para outras línguas. O pessoal aqui mandando mensagem aqui embaixo, no site da JustV, é embaixo ainda, né? É embaixo. Então, a Melissa Ban está dizendo o seguinte, que tem audiolivro desse livro aí, é verdade? Tem audiolivro, e a Melissa Ban é minha cunhada. É a cunhada, parente aqui, ó, parente mandando mensagem. Como é que é? Como é que saiu? Saiu impresso? Saiu papel,
áudio e e-book. Ah, que legal. O áudio é como se fosse um cinema sem imagem. Cada personagem tem seu próprio ator. Aí tem os efeitos sonoros que você escuta. Quem quiser entrar no site depois, que é o audiolivro.net.br, dá para escutar um trecho, acho que está um capítulo inteiro lá. Qual que é o endereço? audiolivro.net.br. E o seu lá? O site da obra e o meu site é o jesuset.com.br. jesuset.com.br. Você falou sobre o Santo Sudário lá no seu blog. É meu último artigo. E a gente tem até algumas fotos aí. Ó. O que você estudou sobre o Santo Sudário? Bom, só para você ter uma ideia, por exemplo, como as pessoas distorcem algumas coisas que a gente fala e que a gente estuda. Antes de eu estudar sobre o Santo Sudário, eu achava que ele era falso. Né? Depois que eu comecei a estudar sobre o Santo Sudário, eu tenho certeza que ele é verdadeiro. Que ele é verdadeiro? Então, para você ver, de um achismo eu passei a ter certeza de algo totalmente ao contrário. O Santo Sudário, o que acontece? Na última matéria, quem quiser entrar no meu site depois, tem um artigo completo. Os pesquisadores do mundo inteiro que já estudaram o Santo Sudário, eles não têm ideia de como aquela imagem se formou. O que acontece? 99% das pessoas acham que aquela imagem foi formada pelo sangue de Jesus. Ou seja, ele estava ensanguentado, cobriram ele com a mortalha e aí ele imprimiu a imagem dele. Só que não foi. Existe ali muito sangue no sudário, só que a imagem impressa no sudário é uma imagem tridimensional numa superfície bidimensional. Ou seja, é como se fosse um negativo de uma foto. Que na época que foi formado, não tinha tecnologia para acontecer aquilo. Eu tinha lido a respeito do Santo Sudário, eu também dei uma pesquisada também para um livro que eu estava escrevendo, acabei não concluindo. Que livro é difícil, né, cara? Você escrever, né? Você tem que ter muita... Você tem que pesquisar muito, embasar bastante. Mesmo com muita pesquisa e muito embasamento, ainda algumas coisas escapam. Quando você está no finzinho, você lembra de alguma coisa, você tem que voltar. E depois que está lançado... E aí, me chegou a informação de que o Santo Sudário... Eles fizeram uns testes lá e descobriram que, na verdade, ele não era daquela época, que ele era mais recente. Então, o que acontece? Os pesquisadores, eles tiraram um pedaço da ponta do sudário. Só que essa ponta do sudário foi costurada na Idade Média. Entendeu? Pode ser que seja de outra parte. Eles costuraram em volta do sudário outra parte do pano para poder pendurar ele. Eles não iam pendurar o sudário. Parece que pegou fogo também, né? Pegou fogo. Quando eu estava acho que na casa de Savoia, na Itália, chegou a pegar fogo. E aí o que eles fizeram um teste pode ser que seja daquela parte mais recente mesmo. Eles pegaram da pontinha, não tem como eles lá recortar um pedaço do meio, senão eles estragam. Também estraga tudo. Pegaram da pontinha e a pontinha datou da data de 1260, 1390 mais ou menos. Eu te falei do Flávio Josefo, que foi o seguinte, a obra Operação Cavalo de Troia, não sei se você conhece, do Benítez. Sim, conheço. Que é uma história que... Nunca li, mas conheço. Uma história meio complicada, demora um pouquinho, mas é assim, a Operação Cavalo de Troia é de um espanhol, o JJ Benítez, que ele diz que um general lá do exército da NASA tal, viajou no tempo para a época de Jesus. Inclusive ele encontra Jesus e conversa com ele e tudo. E é uma obra de ficção, mas apesar disso ele fala que não é, ele fala que aconteceu mesmo. E aí ele se apoia muito nessa obra desse Flávio Josefo, que foi um dos primeiros historiadores da época de Cristo e tal. E é legal o livro do Operação Cavalo de Troia, eu recomendo, para quem quiser conhecer um pouquinho da obra da cultura dos judeus, né? Sim. Que é bem interessante, é bem rica, né? O ruim do Cavalo de Troia é que ele... É muito maçante, muito maçante, ele quer explicar muitos detalhes. Ele quer te convencer. Ele descreve até a poeira do chão. Exatamente, Então exatamente. é complicado. Vamos dar uma olhada no trailer do livro. Tem um trailer book lá no YouTube. Book trailer. Vamos dar uma olhada. É o mesmo site.
Tá aí o comercial do seu livro aí, ficou bem bacana. Legal, né? E você estava me falando que teve bastante visualização, né? Esse book trailer, em 3 semanas, ele teve 200 mil visualizações. Mas é um assunto que chama a atenção mesmo. Ó. Por exemplo, ó, a Luan César está perguntando aqui, ó, queria saber se você, acredita em religião e como que ele acha que a vida e o mundo surgiu. Um abraço. Eu acho que a pergunta é, acho que ele queria dizer se eu acredito em Deus, né? Ele está te perguntando religião, aqui, no caso, eu acredito porque eu sei que ela existe, ela está ali. Bom, é o seguinte, existem muitas religiões, né? Todas elas foram, digamos, oriundas, surgiram devido aos extraterrestres. Né? Todos os deuses, anjos que a gente conhece como divino, como algo sobrenatural, na verdade são extraterrestres. Então as religiões surgiram a partir daí. Antigamente nós não tínhamos discernimento para dizer que aquelas coisas que apareciam no céu, aquelas luzes. Eles não tinham como definir. Eles não tinham como definir. Falar, isso aqui é um extraterrestre, aquilo ali é um disco voador. Ele voa com uma tecnologia tal. Não tem jeito. Mesmo até o século XIX, as pessoas não tinham como discernir isso. Né? Então era visto como milagre, era visto como deuses. Que era carroças voadoras, que era o padrão carros de fogo. Ezequiel, na Bíblia, descreve muito bem um OVNI. Né? Então, ou seja, o que é Deus? Né? A gente tem que primeiro fazer essa pergunta. Qual é o conceito de Deus? Se Deus é um ser superior, com inteligência superior, então tá bom, eu acredito, porque eu sei que existem raças extraterrestres muito superiores a nós. Né? Mas você acha que eles já conseguiram chegar até aqui? Já, o que você com acha? certeza. Existem muitas raças aí rondando a gente. Emendando com isso, te fazer uma outra pergunta, que é o seguinte, cara. Lógico, você gosta de ufologia, você pesquisa na área da ufologia também, né? Ou não? Isso. Porque eu vi você deu uma palestra para o pessoal de ufologia. Eu gosto mais da parte de ufarqueologia, que é um segmento da ufologia que estuda justamente os deuses extraterrestres do passado. E aí, quando acontece uma coisa... Eu vou dar um spoiler já. A gente vai mostrar o verdadeiro ou falso aqui no final. E é falso. Isso aí é uma montagem. Então, gente, é falso. Vocês vão... Entra lá no site lá e dá tempo. Será? Não, é falso mesmo. E aí, sempre quando alguém faz alguma maracutaia dessa, faz uma brincadeira dessa, eles começam a ridicularizar os ufólogos, né? Você não acha chato que a ufologia só é lembrada nessa hora? É complicado. Não é, cara? Porque o que acontece? Hoje, ainda mais com os recursos gráficos que a gente tem, da computação gráfica, qualquer um pode montar um disco voador lá, voando na nuvem, então tem muita enganação. Né? E aí todo mundo acha que o ufólogo só fica dentro de casa, atrás do computador, analisando esses vídeos, né? Lendo site de internet. Né? Mas não é. Os ufólogos sérios, né? Principalmente aqui no Brasil, é o pessoal da revista UFO, eles vão a campo, eles viajam para outros países, ou seja, é um negócio sério, eles estudam coisas que as pessoas comuns não têm acesso, porque a mídia não fala. Quando é um negócio verdadeiro, não sai na mídia. Parece que, não sei, alguma coisa trabalha para abafar aquilo, entendeu? Um mês atrás, a gente já mostrou aqui no programa, um vídeo, na verdade foram 3, 4 vídeos lá em Jerusalém, mas era tudo mentira. É mentira, sim. E aí eles fizeram várias, como se várias pessoas tivessem filmado. Dessa vez ficou muito legal. Foi uma montagem legal. Foi muito legal. Mas aí a gente colocou os 3 ao mesmo tempo aqui, a gente colocou os 3 na mesma linha, e um se mexia diferente do outro, então deu para perceber que era uma montagem. Mas está ficando cada vez mais bem feito, né, cara? Mais bem feito, mas assim, existem técnicas que você consegue desmascarar isso rapidamente. Lógico, eu não consigo desmascarar porque eu não sou especialista nessa área, mas existem os especialistas que analisando, eles dividem o vídeo em camadas e conseguem te dizer aí rapidamente. A gente vai mostrar aí, a gente deu uma fixada no ponto e a gente consegue mostrar que o ponto está errado e tal. Tem várias técnicas, né? Mas tem muita coisa que... mas tem muito vídeo, principalmente muita coisa antiga, que ninguém consegue explicar como aconteceu. A gente trouxe o pessoal aqui do Centro de Ufologia Brasileiro, eles vieram lá de Minas para cá. Eu conversei também com o Birajara Rodrigues aqui, que ele é um dos caras muito, muito presente na ufologia. Ele lançou um livro agora dizendo que até agora não conseguiu provar que existam, de fato, que ele não conseguiu provar até agora, né? Não tem como provar. Assim, as evidências mostram que existem. É a mesma coisa que você mata alguém
e vai num tribunal. Só pelas evidências você já é condenado. Você não precisa de prova. Alguém ali só mostrar o corpo. Você matando. Você não precisa de uma filmagem de você matando. As evidências mostram que você matou. Entendeu? É a mesma coisa na ufologia. Existem muitas evidências. Só Sim. que as pessoas não acreditam. E é importante ressaltar que tem muita gente séria trabalhando com isso. Muita gente séria. Porque assim, a imagem que muita gente tem é que o ufólogo é aquele cara que só... Mas, muita gente, mas tem muito pilantra também. É lógico, mas isso tem... Tal de ET Bilau, ET Bilu, essas coisas aí, é tudo enganação. Né? Isso tem... ET Bilu. Inclusive eu tô seguindo o ET Bilu no Twitter. Viu? Eu também sigo só pra ver as coisas que ele fala. Muito legal. O pessoal perguntando aqui, ó, se Jesus vai voltar, eu acho que é o Jesus do seu livro. Se ele vai voltar e quando que ele vai voltar. Ele vai voltar tanto no meu livro como pessoalmente, né? Como na vida real. Mas então, vamos agora colocar na ponta do lápis. Esse Jesus que você está mostrando aqui, é um Jesus que veio de outro planeta? Sem contar, sem estragar o livro. Então, é o mesmo Jesus. Entendeu? Só que acontece. Aí no meu livro eu explico como ele surgiu e por que ele surgiu, porque ele está aqui. Tudo isso eu tirei lendo os documentos apócrifos, Bíblia, entre outros documentos. Não é nada inventado. Se você pegar a própria Bíblia, ela já te dá evidências de que Jesus é um extraterrestre. A estrela de Belém anda e para. Que tipo de estrela anda e para? Nenhuma. Alguns pesquisadores... cientistas falaram que seria uma supernova ou algum planeta que naquela época do ano estava mais brilhante. Só que mesmo sendo supernova e mesmo sendo planeta, eles não andam e param. Entendeu? Isso é comportamento de helicóptero, de avião. Não, nem avião consegue parar, né? Só helicóptero. Só helicóptero. E de UFO. Né? Maria ter virgem, né? Engravidou virgem. Inseminação artificial. Se você pegar, que na Bíblia não mostra, mas os apócrifos mostram como Maria nasceu. A mãe de Maria, chama Ana, ela já era idosa, mais de 80 anos, e ela era estéril, ela nunca tinha engravidado. Um belo dia, o marido dela foi viajar, entendeu? E como um passe de mágicas, ela ficou grávida de Maria. Já idosa. Ficou grávida de Maria. Mas isso não tem na Bíblia, né? Não tem na Bíblia, tem nos apócrifos. Ficou grávida de Maria e depois Maria teve Jesus. Ou seja, é uma evidência de que os extraterrestres já estavam preparando o terreno para o nascimento de Jesus. Mas aí você acha que a intenção era o quê? Era criar uma raça misturada, híbrida? Seria Não, o quê? na verdade assim, Jesus veio para tentar nos passar algumas mensagens, né? Porque de fato o pai, no caso não era o pai, o irmão dele queria destruir a humanidade, né? Inclusive no livro eu falo quem é o irmão de Jesus. Para quem não sabe, é Satanás. Depois eu te explico por quê. Então o Jesus veio, né, para tentar mostrar para os outros deuses que a humanidade ainda tinha jeito. Ou seja, não vamos destruir porque, né, vamos lá, vamos passar algumas mensagens para eles que eles ainda têm uma esperança, né? Então é para isso que Jesus veio, assim como Buda veio, assim como entre outros antes dele. Ó, a Verônica SP tá perguntando, uma pergunta legal, que inclusive eu fiz pro pessoal do CUB, do Centro de Ufologia. Se aparecesse um ET na sua frente, o que você faria? Eu faria? Depende da raça, né? Depende da raça. Eu li um livro chamado A Reconquista, esses dias eu terminei de ler, que tinha uma raça chamada Psychos, que eram muito malvados, os caras tinham 3 metros de altura. Esse daí, não. Existem a raça conhecida como Grey, que é aqueles que abduzem, fazem experiências e tal. Se eu ver um desses, eu saio correndo, porque eu não quero ninguém enfiando nada em mim, né? Mas existem algumas raças que são parecidas conosco. É mesmo? Tem um que eles falam do reptiliano também. Também tem. São pessoas que falam que viram, né? Mas a mais comum é o Grey, que é o cinzinha de o cabeçudo. Ó, o Brian de Minas Gerais aqui, ó, tá perguntando se seria possível traduzir a Bíblia novamente. Você acha que o pessoal não ia aceitar, né, cara? Então, não, ainda dá, porque o que acontece? O que a gente tem acesso? Cópias muito antigas da Bíblia original, que foi lá do século I, II. A Bíblia, no Novo Testamento, está em grego, né? Quem sabe grego pode traduzir. Existem Bíblias, inclusive, que você compra ela tanto em grego como em português.
para você estudar Aí você estuda certinho se aquilo ali que Tá aquele certo. tradutor fez está de acordo com o grego. Entendeu? Dá para traduzir de novo porque ela está em grego. Bom, eu estou conversando aqui com o Léo Mark. Ele é empresário, editor, pesquisador, especialista em tecnologia da informação e escreveu aqui, ó, Jesus Extraterrestre. Quem quiser saber mais, No meu site, jesuset.com.br ou me segue no Twitter, que é _Leomark. e tem o underline Jesus ET também, né? Também tem, mas é mais para atualizar coisa do blog, do site. Olha, se você entrou lá no site e respondeu se esse vídeo é verdadeiro ou falso, vamos dar uma olhada na resposta agora. É verdadeiro ou falso? Você já tinha falado que era falso? Nos programas anteriores te mostramos esse vídeo de uns discos voadores sobrevoando os céus de Londres e te perguntamos se isso é verdadeiro ou falso. O vídeo é falso. A cena aconteceu em uma das ruas mais conhecidas de Londres, próximo ao prédio da rádio BBC em Great Portland Street. Algumas pessoas olhando para o céu e apontando várias luzes brancas que se mexiam por entre as nuvens. Aqui nesse outro vídeo, postado um dia depois, podemos ver outras luzes pairando no ar, próximas a Tower Bridge, também em Londres. Olhando mais atentamente, encontramos várias provas de que os vídeos foram manipulados digitalmente. Veja que os pontos luminosos não acompanham o chacoalhar da cena. No canal de Rockskiller One no YouTube, podemos ver uma série de evidências que provam que os OVNIs avistados em Londres são mesmo efeitos de computação gráfica. As pessoas presentes no vídeo também não convenceram os mais céticos. Na verdade, são todos atores. O vídeo, na verdade, parte de uma campanha para divulgar a produtora de efeitos especiais Mil. Ganhadora de vários prêmios internacionais, a sede da Mil fica próxima de onde foram filmados os OVNIs. É bom lembrar também que no dia 24 de junho é celebrado o Dia Mundial dos OVNIs. Foi nesse dia, em 1947, que oficialmente nasceu a ufologia. E assim, desvendamos mais uma história no É Verdadeiro ou Falso? Se você quiser saber mais detalhes sobre essa história e sobre outras que a gente já pesquisou, www.e-farsas.com. Você entrou lá? Respondeu? Vai concorrer agora a uma camiseta do Camisetas da Hora. Dá uma olhada. Parabéns ao Everton, ganhou a camiseta aí, ó. Só entrar lá no camisetasdahora.com e escolher a sua camiseta, tá bom? Parabéns. Se você não ganhou, a chance agora para a próxima semana respondendo esse vídeo aí, ó. Dá uma olhada, hein? O que aconteceria se cruzássemos um humano com um inseto? A ideia é muito estranha, mas foi isso que começou a circular há pouco tempo pela web. Um casal de pequenos agricultores teria encontrado essa estranha criatura dentro do seu sítio, que depois de submetida a exames por uma universidade do Ceará, descobriu ser o resultado de um cruzamento entre um humano e um inseto. Será que essa história é real? Entre agora no www.e-farsas.com/promoção e concorra a uma linda camiseta do camisetasdahora.com respondendo se isso é verdadeiro ou falso. Você entendeu? Entra lá no efarsas.com e responda, tá bom? Ó, amanhã, sábado, tô lá na Rádio Bandeirantes, dentro do programa Você é Curioso, tem um quadro lá chamado É Verdadeiro ou Farsa. Não esquece de ouvir a gente, tá bom? Semana que vem a gente tá de volta. Obrigado, viu, Léo, por você ter aceitado. Só mais uma informação que eu olhei no site da editora antes de vir para cá, eles estão com uma promoção até hoje com 50% de desconto. Opa, legal. Comprar tanto do livro quanto do audiolivro. Mas entra lá pelo seu site? Pelo site audiolivro.net.br
Até hoje a promoção, 50% de desconto. Vamos sortear um desse no Twitter essa semana? Vamos? Vamos. Então essa semana, entra lá, segue a gente, @efarsas e também segue o _ Léo Mark. Isso, tá bom? Que a gente vai sortear um livro dessa semana. Tchau, até semana que vem.